Para sabermos a ordem de grandeza de um número que está em notação científica, a gente vai se basear pela raiz quadrada de 10, que é um número aproximadamente 3,16. Você vai pegar aquele número que está em notação científica e vai comparar a parte decimal dele ou inteira com a raiz quadrada de 10. Se esse número for menor ou igual a 3,16, você não vai alterar de maneira nenhuma o expoente da base 10 que está acompanhando o número. Já se o número for maior que 3,16, você vai alterar o valor do expoente da base 10. Fazendo o quê? Adicionando o número 1 ao expoente. Isso só vai acontecer quando o valor do número que acompanha a potência de 10 ultrapassar o valor da raiz quadrada de 10. Ou seja, quando esse número for maior que 3,16, nós vamos adicionar o número 1 ao expoente da base 10, que acompanha o número que está em notação científica. Vamos entender melhor isso com os exemplos que vamos resolver agora. Para determinarmos a ordem de grandeza de números, eles precisam estar em notação científica. Esses números aqui já estão em notação científica e estão obedecendo o critério que diz que o número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Isso vocês viram, né? Então, para a gente determinar a ordem de grandeza desses números aqui, precisamos fazer a comparação dessa parte aqui, gente, decimal, com a raiz quadrada de 10, que eu coloquei aqui para vocês, que é um valor aproximadamente 3,16. O que é que acontece? Qual é o critério da ordem de grandeza? O critério é esse aqui. Se o número, a parte decimal que acompanha a potência de base 10 for menor que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza vai ser a sua potência, ou seja, a potência que acompanha o número. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Usem 3,16 como se fosse dinheiro, porque quando a gente trabalha com dinheiro, a gente não erra a conta. Faça de conta que a raiz de 10 é aproximadamente R$ 3,16. Você tem aqui R$ 2,45. Trazendo para cá R$ 2,45, você faz a comparação. Veja, R$ 2,45 é menor do que 3,16. Então, se é menor, a ordem de grandeza desse número que está em notação científica vai ser essa potência aqui, sem mexer nela, tá? Vamos para o segundo número. Agora eu tenho 3,45 centavos, ou seja, R$ 3,45. Se a gente colocar aqui, ó, embaixo da raiz quadrada de 10, R$ 3,45, veja que esse valor ultrapassa a raiz quadrada de 10, que é R$ 3,16, que foi a dica que eu dei para vocês. Então, R$ 3,45 é maior? É. O que é que vai acontecer com a potência de 10 que acompanha o número? Nós vamos adicionar 1 ao expoente. Então, a nova ordem de grandeza desse número que está em notação científica vai ser 10 elevado a 2. A gente vai somar aqui 1, ó, ao expoente. E a resposta da gente agora, vou colocar em preto aqui, vai ser 10 ao quadrado. Você só adiciona 1 ao expoente se a parte decimal do seu número que está em notação científica for maior do que a raiz quadrada de 10. Não esqueça disso. Agora temos aqui 6,21, ou seja, R$ 6,21. Então, ó, trazendo para cá R$ 6,21, veja que esse valor ultrapassa a raiz quadrada de 10. Então, se esse valor é maior, o que é que acontece com a potência aqui que acompanha o número? A gente adiciona o número 1. A nossa ordem de grandeza desse número aqui vai ser 10
elevado. Aqui, como eu tenho um número negativo e um positivo, eu vou ter que fazer o jogo, eu vou ter que aplicar a regra de subtração e colocar o sinal do maior número. 4 menos 1 é 3, 4 está negativo, então ficamos com menos 3. Aqui embaixo nós temos 2,14. Colocando 2,14 como se fosse dinheiro, ou seja, R$ 2,14, veja que esse valor é menor do que a raiz quadrada de 10, que é 3,16. Então, se esse valor é menor, a nossa ordem de grandeza desse número é a potência de 10 sem mexer. Vamos revisar aqui. A ordem de grandeza, a gente compara o valor da parte decimal com a raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Se quando você fizer essa comparação, o número for menor ou igual a 3,16, a ordem de grandeza do número é a potência de 10 que acompanha ele. Você não mexe nela, tá? Mas se esse número for um valor que seja maior que 3,16, então ao expoente da potência que acompanha o número, você vai adicionar o número 1. Quando você faz isso, você altera o expoente da base. Aí o que é que acontece? Ele aumenta o valor. Veja que antes aqui era 10 elevado a 1, somei com 1, ficou 10 ao quadrado. O outro caso aqui também que a gente alterou foi aqui, porque esse valor passou da raiz quadrada de 10, eu tive que adicionar o número 1 ao expoente dele. Ficamos com menos 4 mais 1, que deu menos 3. Então, a ordem de grandeza vocês vão identificar dessa forma, se baseando pela raiz quadrada de 10. Se o número for menor ou igual a ele, você não mexe na potência. Mas se esse número ultrapassar a raiz quadrada de 10, vocês vão adicionar o número 1 ao expoente da base. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Não se preocupe se ficarem com alguma dúvida. Teremos aulas presenciais na próxima semana e eu tirarei as dúvidas de vocês. Mas até lá, assistam essa aula tantas vezes for necessário, tá bem? Para ir já se familiarizando com o conteúdo. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!